Bom dia, graça e paz da parte do nosso Deus, o Abba Pai, do seu Filho Jesus e do Espírito Santo, que habita em você, habita em mim, na pessoa santíssima, enviada por Deus o Pai aos nossos corações para estar conosco, amém? Nos ensinando todas as coisas. Queridos, nós vamos estudar juntos, vocês que estão comigo neste canal, estudando, aprendendo da palavra de Deus, assim como eu também aprendo todos os dias quando eu oro, quando eu leio, quando eu estudo, quando eu pesquiso. Então, em nome de Jesus, que você possa ler os salmos. Nós vamos ler, fazer um salmo todos os dias, amém? O salmo número 1 hoje. E ele diz assim, o salmista: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá o seu fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento e nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Queridos, aqui eu quero fazer um resumo. É bem curtinho esse salmo, né? Tem 6 versículos. E você pode fazê-lo em espírito de oração, lê-lo, estudá-lo e orar, colocando a palavra de Deus no seu coração, na sua boca, na sua mente, porque a palavra de Deus ela está cheia, queridos, de um poder de Deus que é inerente da própria palavra, porque quando Deus fala, coisas poderosas acontecem, né? Como nós acabamos de ler. Ele diz para nós que você e eu somos como árvores plantadas à beira de águas correntes, que dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham, e tudo que ele faz prospera. Aqui está uma promessa de Deus para você e para mim. Resumindo aqui, o salmista, ele faz uma comparação. E ele contrasta o justo e o ímpio. Ele compara, né? Faz uma comparação entre o justo e o ímpio, destacando o fim de cada um. Ele fala sobre o justo. Ele o contrasta com o ímpio. O que ele não faz, que ele não anda no conselho dos ímpios, que ele não se detém no caminho dos pecadores, que ele não se assenta na roda dos escarnecedores. E o que é que ele faz, o justo? Ele se deleita na lei do Senhor, na palavra de Deus, né? Essa comparação, ele faz uma comparação e que é uma promessa para nós também. Ele fala que ele é como árvore frutífera, que dá seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, não murcham, e tudo o que ele faz prospera. Aí ele fala sobre os ímpios. Aí o Senhor fala que ele protege o justo, mas os ímpios, ele diz que eles são como palha, sem valor algum, que um dia será condenada e destruída, né? Ele diz assim, pois o Senhor, ele diz assim, por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Então, aqui nós vemos uma promessa de Deus nesse Salmo número 1, né? E uma comparação entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Então, nós vamos ver que a palavra de Deus, amados, está até no livro de Isaías, o que eu vou lhe dizer. No capítulo no 55 de Isaías, no versículo 11, a palavra de Deus diz assim que a sua palavra nunca volta vazia. Ela vai sempre cumprir o propósito para o qual Deus a envia. Então, essa promessa de que eu e você prosperamos, que nós somos como árvores plantadas, é uma promessa de Deus. Então, nós vamos orar, meus queridos,
declarando o poder dessa palavra sobre nossas vidas. Talvez você diga assim, ai, pastora, eu não sei nem como orar por essa situação. Ore a palavra de Deus. Lembra, traz a lembrança, tudo aquilo que te dá esperança. O que é que lhe dá esperança? Não é a palavra de Deus? Então, quando você e eu aprendemos a declarar a palavra de Deus, sabe? Em vez de ficar falando tudo aquilo que nós estamos sentindo, ou ficar declarando o que nós achamos. Não, queridos, toda vez que a gente faz isso, a gente está liberando poder também. E se você declarar a palavra de Deus com a sua boca, você pode mudar as circunstâncias, né? Nós podemos até ter experiências muito ruins e negativas nas nossas vidas, mas a palavra de Deus, amados, ela é a verdade. E a verdade é muito mais poderosa do que os fatos que muitas vezes nós estamos vivenciando. Então, se Deus falou, tudo o que nós precisamos fazer é crer naquilo que Ele disse. E a palavra de Deus, amados, ela está carregada de promessas que são para qualquer pessoa que creia nela, que crê, que acredita e que vai agir de acordo com ela, né? Então você, quando for orar, declare a palavra de Deus, porque ela é uma semente, a Bíblia fala, e que quando nós plantamos essa semente, declarando-a, orando de acordo com ela, crendo naquilo que ela diz, agindo segundo ela vai produzir o que Deus promete na sua palavra. Ela vai produzir. Então, na sua oração, comece a declarar, tipo um exemplo, que você é árvore plantada junto a ribeiras de águas, e que dá seu fruto na estação própria, e que tudo que você plantar vai prosperar, tudo aquilo que você fizer vai prosperar, aonde você tocar as suas mãos vai prosperar. Então mantenha firme a sua confissão de fé na palavra de Deus, e você vai poder logo mais compartilhar dos seus testemunhos com outros. Guarde esse versículo chave, aonde o salmista faz essa comparação, né? Que você e eu, os justos, são como árvores plantadas à beira de águas correntes. Dá seu fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, e tudo que eu e você fizermos, prosperaremos. Em nome de Jesus, amém? Seja essa hoje a tua oração. Não sei, talvez você que vai estar me ouvindo, o que você possa estar passando, mas ainda assim, se as coisas estão difíceis e complicadas, creia no poder da palavra de Deus, porque o salmista aqui promete, no capítulo 1 dos Salmos, promete prosperidade para aqueles amados que têm prazer na lei de Deus, nos seus preceitos, nas suas instruções. E ele fala ainda mais, aqueles que meditam na sua palavra dia e noite. Isso, amados, significa que aqueles que dão a Deus, amados, e a sua palavra, o primeiro lugar nas suas vidas, nos seus corações, nas suas mentes, podem esperar com fé, com convicção, que vai prosperar em todos os aspectos da sua vida, em nome de Jesus, amém? Lembrando agora aqui, passou assim no meu espírito, Josué recebeu uma palavra de Deus, a mesma palavra, ele fala assim, olha, meditar na lei de Deus dia e noite. Então, ele fala, isso ele fala no versículo 2 aqui, que a nossa satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Josué, quando ele assumiu aquela tarefa tão, eu creio que para ele não foi fácil, vou usar aqui uma expressão, uma tarefa difícil, de dar continuidade naquela obra que Deus havia feito, chamado Moisés para fazer. Moisés havia morrido, e Deus escolheu Josué para dar continuidade e levar o povo para a terra prometida. Irmãos, eram milhões, eram milhares de pessoas, eram muitas pessoas. Não era um povinho de 30, 40, 100 pessoas, não. Então, além das pessoas, tinha animais, tinha crianças, tinha pessoas idosas, jovens. Então, Josué recebeu uma palavra de Deus, que era para que ele
não se esquecesse da lei de Deus, de tudo aquilo que Moisés havia ensinado a ele, e que ele meditasse na palavra de Deus dia e noite para que tudo fosse muito bem com ele fosse próspero e bem-sucedido. O salmista também fala isso para você e para mim, né? Que o homem que não segue o conselho dos ímpios, que não se assenta na roda dos escarnecedores, né? Ele tem a sua satisfação na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Então, guarde a palavra no seu coração. Dê a primazia, o primeiro lugar na sua vida, a Deus e a sua palavra. E aí você pode esperar prosperidade de Deus em todos os segmentos da sua vida, em nome de Jesus. A palavra de Deus, escrita aqui como eu estou lendo, ela é um decreto do Senhor Jesus. Amém? E quando você e eu proclamamos a palavra de Deus com a nossa boca, com os nossos corações cheios de fé, essas palavras cheias de fé, elas saem da nossa boca para estabelecer a ordem de Deus nas nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus Cristo, Deus abençoe vocês.